Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, só que dessa vez não é nem aquele vídeo que eu prometi do anime famoso, mas também não é o gameplay. Vai ser de um anime, mas não vai ser aquele anime. O anime de hoje é ReZero. Já ouviu falar de If Stories? Ou histórias alternativas? Se nunca escutou, eu vou falar agora. If Stories, histórias alternativas, como vocês preferirem chamar, são as decisões. Sabe as decisões principais que o Subaru toma no anime? Que o Natsuki toma no anime? É quando ele foge dessas decisões. Um exemplo: quando ele vai batalhar com Betelgeuse, o bispo do pecado da autoridade e a preguiça. Aquele verdinho. Aquele verdinho esquisito. Ele, na Rota do Orgulho, ele, ao invés dele tentar matar o Betelgeuse por causa do que ele fez com a Ren, ele decide virar membro da seita da bruxa. Como na Rota do Orgulho, foi o que ele fez. Mas um jeito melhor de explicar: histórias alternativas são histórias que saem da realidade do anime, que tomam decisões diferentes da rota principal, que é a da preguiça. Tá, tem um aviso antes. Ele tem spoilers muito pesados da história de ReZero, principalmente do arco 6 e dessa rota. O que é a Rota da Gula? Na Rota da Gula, o ponto principal está relacionado aos acontecimentos do arco 6, especialmente no encontro de Subaru com Rui Arneb, uma das criaturas ligadas à autoridade da Gula. A Rui Arneb é irmã daqueles dois esquisitão da Gula. É um esquisitão da autoridade da Gula, o bispo do pecado também. Tá, o único problema é que o Subaru tem a memória afetada nesse encontro. Isso que muda tudo na história, porque o Subaru foi alguém que carregou suas experiências, erros, principalmente as lembranças das pessoas que conheceu. Só que agora existe uma pergunta muito mais marcante: se o Subaru perder as memórias, ele ainda será o mesmo? Parte 2: Subaru não sabe sua verdadeira identidade. Depois do que aconteceu envolvendo a Gula, o Subaru fica numa situação que ele fica confuso sobre sua própria identidade. Ele não consegue, viver como antes, como se ele soubesse de tudo. As pessoas ao redor que ficam perto dele sabem quem ele é. Todas elas conhecem o Subaru, porque ele na história principal, ele é muito marcante. Como eu disse, ele é marcante, ele influenciou muito na história. Ele matou o Betelgeuse, que é um dos mais pesados, bispo do pecado, autoridade, né? Mas o Subaru não consegue confiar nas próprias lembranças. Isso cria uma situação muito esquisita, porque imagina você acordar e tem pessoas dizendo pra você que são seus amigos. Você viveu um monte de coisas com elas e que você passou por situações extremamente marcantes, mas você não consegue lembrar de nada. Pro Subaru, isso vira uma obsessão. Ele começa a tentar reconstruir a própria identidade através das informações que as pessoas falam pra ele. E daí que vem o nome Tsujihage, relacionado à ideia de algo sendo remendado ou reconstruído aos poucos. De jeito melhor dizer. Um exemplo: alguém tacar fogo na tua casa. Você tenta reconstruir ela, tentar fazer como ela era antes. Só que no caso do Subaru, não dá. Parte 3: o problema de tentar voltar ao Subaru original. O Subaru dessa rota, ele age de uma maneira muito diferente. Em vez dele confiar nas próprias emoções, ele começa a tentar descobrir quem ele era e juntando informações sobre seu passado. Só que tem um probleminha. Ele não só tá tentando recuperar as memórias, ele tá tentando descobrir qual versão dele deveria existir. Se a versão antiga dele tava certa, se ela fazia sentido pra ele. Cada informação que ele ganha vira uma peça no jogo de xadrez. Uma pessoa fala sobre uma coisa que ele fez, outra conta algo sobre sua personalidade. E o Subaru começa a juntar tudo. Só que quanto mais ele tenta reconstruir, mais estranho fica, porque ele não tá lembrando naturalmente. Ele tá montando uma versão de si baseada no que os outros dizem. Parte 4: a obsessão. É aqui que a Gula começa a fazer sentido de uma maneira muito mais simbólica. A Gula não precisa ser apenas sobre consumir comida. No caso da rota, existe uma ideia muito maior por trás da Gula.
o desejo de consumir informações, memórias e identidades. O Subaru quer saber, ele quer entender, ele quer descobrir, ele quer recuperar o que perdeu. E nesse desejo ele começa a dominar completamente as decisões. Ele passa a olhar para as pessoas e pensar sobre o que elas sabem. Quem lembra dele? O que elas lembram? Qual versão do Subaru existe na memória delas? E principalmente, qual delas é a certa? Parte 5. O Subaru que resta. Uma das partes mais interessantes da rota é justamente essa transformação. O Subaru normal pode ser impulsivo, desesperado, teimoso e muitas vezes tomar decisões absurdas, mas ele cria vínculos verdadeiros com as pessoas. Ele sofre por elas, ele se importa com elas, ele quer salvar todos que ama. Na Rota da Gula, existe uma mudança fundamental. A identidade de Subaru começa a ficar em segundo plano. Ele quer mesmo viver como ele tá agora. Viver como ele se sente agora. Como se ele estivesse tentando reconstruir uma pessoa que talvez já não exista mais. Quanto mais ele tenta fazer isso, mais ele se distancia do que procura. Parte 6. Por que a rota é tão sombria? O mais assustador na Rota da Gula não é necessariamente uma batalha ou um inimigo. É a ideia. O Subaru sempre teve medo de morrer, mas nessa rota existe algo ainda pior. Se o Subaru continuar vivo, mas deixar de ser ele mesmo? Essa é uma das perguntas essenciais da história. Centrais, essenciais. Por que nossas memórias fazem parte da nossa identidade? São elas que conectam com quem éramos antes e com quem somos agora. Quando o Subaru perde essa conexão, ele começa a depender das memórias dos outros para entender a si mesmo. Isso transforma uma habilidade que normalmente seria usada para transformar pessoas em algo muito mais perturbador. E isso transforma uma habilidade que normalmente seria usada para salvar pessoas em algo muito mais esquisito. Parte 7. O significado da gula. A gula também funciona como uma interpretação interessante do pecado da gula, né? A rota, no caso. Normalmente, quando a gente pensa em gula, pensamos em alguém que quer consumir cada vez mais. Mas aqui podemos enxergar isso de outra forma. Subaru quer conhecimento, quer consumir conhecimento. Ele quer memórias, preencher o vazio que deixaram dentro dele. E quanto mais ele consegue, mais ele quer. Justamente essa falta de satisfação que torna a rota tão perturbadora. Ele não está simplesmente procurando uma resposta. Ele está tentando preencher um vazio que talvez não possa ser preenchido. Conclusão. É por isso que a Rota da Gula é tão diferente das outras histórias alternativas de ReZero. Ela não mostra apenas o Subaru que tomou uma decisão diferente. O Subaru começa a questionar a própria existência. A pergunta deixa de ser como o Subaru vai salvar todo mundo e passa a ser quem é Subaru quando ele não consegue mais lembrar de ser Subaru. E talvez seja justamente a parte mais triste dessa rota. O Subaru passou tanto tempo tentando salvar as pessoas e mudar o fato de que nessa história ele acaba enfrentando um problema que não consegue resolver simplesmente sendo forte. Ele precisa descobrir quem é. Quanto mais ele tenta encontrar essa resposta, mais sua própria identidade parece se perder. No final, a Rota da Gula não é só uma história sobre memória. É uma história sobre você ter sua identidade, obsessão e o medo de você deixar de ser quem é. Sinceramente, justamente isso que faz essa rota ser uma das histórias mais interessantes de ReZero. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que aconteceria se o Subaru realmente perdesse completamente as memórias dele? Perdesse todas as memórias e não tivesse mais nenhuma evidência? Será que ele seria a mesma pessoa? Será que ele tentaria ser o mesmo? Comenta aí embaixo. Sério. Se você curtiu o vídeo, se você achou legal, deixa um like, se inscreve na moralzinha. Porque a gente vai falar muito sobre as partes mais bizarras e interessantes de ReZero. Não vai ser só rotas alternativas. Vai ter a Rota da Ira, Orgulho, Preguiça. Não, Preguiça não, porque já é a rota principal. Vai ter a Rota da Ira, Orgulho, Gula já foi, Ganância, muitas outras rotas. Mas por enquanto a rota de hoje vai ser só essa. Vai ser essa mesmo. Entendeu? É isso. Falou.